Olá! Desejo que todas as pessoas se sintam bem-vindas ao componente de metodologias para o ensino de história, que dá continuidade aos estudos iniciados no primeiro bimestre em conteúdos. Como vocês já sabem, eu sou professora Carolina Lima, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e do curso de Pedagogia na modalidade de Educação à Distância. Assim como em nosso curso anterior, Metodologias do Ensino de História tem uma carga de 60 horas, distribuídas em apenas 8 semanas. Como eu disse a vocês, o período é curto e exige dedicação. Nele, percorreremos temas e questões importantes para o ensino de história na educação básica e, portanto, será necessário que você continue organizando bem o seu tempo para aproveitar ao máximo as leituras e atividades propostas. Neste bimestre, também organizado em 2 unidades, começamos refletindo sobre a aprendizagem histórica, em especial como as crianças aprendem e lidam com os conceitos históricos de segunda ordem, também chamados de meta-históricos, a partir de uma perspectiva que dialoga com pressupostos e evidências de pesquisas na linha da educação histórica e do socioconstrutivismo. Já na segunda unidade, o foco recai sobre questões relacionadas ao planejamento didático em história, aos aspectos associados à definição dos objetivos e das aprendizagens esperadas, às tecnologias e recursos a serem mobilizados e à previsão dos encaminhamentos metodológicos da própria aula. Com este percurso, podemos dizer que o nosso componente irá tratar dos saberes para ensinar e das formas do aprender, considerando as particularidades do conhecimento histórico escolar e seus processos de aprendizagem. Espera-se, desse modo, discutir e apresentar metodologias para o ensino de conteúdos históricos em espaços escolares, haja vista práticas investigativas e o uso de diferentes fontes históricas em sala de aula. Você já sabe que o curso de Pedagogia EAD da UFBA acontece principalmente pelo Ava Moodle, plataforma de código aberto onde estão todos os materiais necessários para os seus estudos. É através do Moodle que você vai interagir com os tutores e com seus colegas de turma e acessar as orientações necessárias para um bimestre tranquilo. Aproveitando essa conversa sobre o Moodle, quero comentar um pouco as atividades que vocês vão encontrar no ambiente do nosso curso. Vá lá dar uma olhada que eu te espero aqui. Então, neste bimestre, as questões do autoestudo são uma avaliação diagnóstica na qual não há certo ou errado. O objetivo é reconhecer ideias e conhecimentos prévios de vocês sobre aspectos relacionados aos conceitos históricos e ao ensino de história. Já na proposta do fórum, apresentamos uma entrevista com a professora doutora Sandra Oliveira, da Universidade Estadual de Londrina, uma das autoras que vocês irão ler ao longo do curso. Nesta conversa com os históricos da Universidade Federal de Roraima, ela conta um pouco sobre seu percurso profissional e como entende o ensino e aprendizagem de história nos anos iniciais, a partir de suas pesquisas e experiências ao longo da carreira. Nessa direção é que eu proponho que lá no fórum vocês respondam as seguintes questões. Em que medida a trajetória acadêmica da professora Sandra Oliveira esteve relacionada à sua experiência docente? Que aspectos ela destaca nos processos de ensino e aprendizagem em história nos anos iniciais? Como é que as crianças lidam com a noção de tempo? E ainda, a partir das experiências e das pesquisas da professora entrevistada, que aspectos você vê como importantes de serem levados em consideração no planejamento didático, em especial nos anos iniciais e na EJA? Para responder, convido você a assistir a entrevista, o link para acessá-la também está lá no Ava Moodle. Na atividade de produção, que deve ser desenvolvida em grupos de 3 a 5 pessoas, a proposta envolve a construção de um material didático que explore a história da cidade na relação com o meio ambiente. No material, devem ser mobilizadas diferentes fontes históricas em exercícios que oportunizem a complexização e avaliação do desenvolvimento e do domínio de conceitos fundamentais como tempo histórico, empatia e evidência histórica. A ideia é que, por meio da análise de diferentes fontes históricas, os estudantes sejam capazes de compreender as transformações das cidades ao longo do tempo, desenvolver a capacidade de interpretar as experiências dos sujeitos no passado, construindo argumentos baseados em evidências extraídas do confronto entre variadas fontes. Para a execução dessa tarefa, é importante que vocês utilizem uma variedade de fontes, como documentos oficiais, que podem ser leis, decretos, registros paroquiais, obras literárias e artísticas, como romances, contos, pinturas, fotografias,
objetos do cotidiano, como brinquedos, vestimentas, livros didáticos, e fontes audiovisuais, como filmes, documentários e entrevistas. Minha sugestão é que vocês priorizem fontes disponíveis em repositórios digitais de acesso livre, como as bases da Hemeroteca Digital Brasileira, o projeto Memória Visual, da página do projeto Modos de Fazer Educação na Bahia, no passado e no presente, do Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo, GPEC da UNEB. Além disso, para construir o material didático, primeiro vocês devem baixar o template. Nele há os espaços para cada item com algumas orientações acerca do que se espera que vocês desenvolvam ali. Na abertura, escolha uma fonte histórica com a qual o professor e a professora possa explorar as ideias prévias dos estudantes sobre os temas e os conceitos que vão servir para uma avaliação diagnóstica. Além disso, pensem em propor atividades que estimulem a leitura atenta das fontes, a identificação de informações relevantes, a análise e a comparação entre diferentes pontos de vista e a construção de interpretações fundamentadas em evidências históricas. Dentre algumas sugestões de atividades estão a criação de linhas do tempo para visualizar mudanças e permanências no estabelecimento das cidades e as transformações no território e no meio ambiente ao longo do tempo, identificando marcos históricos e tendências, exercícios de simulações e role-playing que permitam aos estudantes se colocar no lugar de outras pessoas, incluindo crianças, de diferentes épocas, vivenciando a agência e os desafios e as experiências desses sujeitos, tendo em vista as singularidades daquele contexto. A produção de diferentes materiais, como textos, desenhos, vídeos, que demonstrem a compreensão dos estudantes sobre a temática e os estimulem a construir uma narrativa histórica fundamentada. A pesquisa, também estimulando a curiosidade deles em relação aos conteúdos históricos. Invistam na interdisciplinaridade, articulando a temática com outras áreas do conhecimento, como a geografia e as ciências naturais. Além disso, procurem relacionar a temática com o contexto local, utilizando exemplos e fontes históricas que sejam relevantes para a realidade dos estudantes da cidade em que vivem. Busquem também conectar a temática com questões contemporâneas, como as questões climáticas, estabelecendo relações entre passado, presente e futuro. Por fim, a avaliação final desse componente será a mesma do componente de metodologia do ensino de geografia, ou seja, a construção de um texto narrativo colaborativo que deverá ser realizado em conjunto com os colegas que estagiaram na mesma unidade escolar. O texto deve ter no máximo 30 linhas e ser elaborado utilizando a ferramenta Wiki disponível lá no Avamoodle. Para a produção do texto, reflitam como o professor pode atuar no ensino de geografia e história nas séries iniciais do ensino fundamental, utilizando o diálogo de saberes como base. Nessa direção, na última semana do curso, sugeri a leitura do texto Cotidiano e Lugar, Categorias Teóricas da História e da Geografia Escolar, de Andréa Lastoria, para ampliar a discussão que iniciamos na semana de abertura do bimestre passado, na qual estavam também os professores Fábio Vieira e Nayá Pereira. Como no bimestre passado, a sua nota final vai ser a média das notas alcançadas nas diferentes atividades: o autoestudo com peso 1, o fórum com peso 2, a atividade de produção com peso 3 e a avaliação final com peso 4. Estamos chegando ao fim da nossa videoaula introdutória, mas na verdade estamos apenas começando um caminho de aprendizado. Cada leitura, cada discussão e cada atividade é uma oportunidade para ampliar seu conhecimento sobre como as crianças aprendem história, complexizar conceitos e noções relacionadas ao ensino de conteúdos históricos, desenvolver competências inerentes à docência e de se apropriar de recursos, tecnologias e metodologias de ensino. Lembre-se de que o sucesso neste curso não depende apenas do conteúdo que será apresentado, mas também do seu empenho e dedicação. Organize seu tempo, participe das discussões, colabore com seus colegas e não hesite em buscar ajuda quando necessário. Obrigada pela atenção e saudações históricas.